Nós voltamos para o segundo bloco do Ação Nacional. Hoje o assunto é o medo de ir aos hospitais em meio a este coronavírus. Eu estou conversando aqui com o Dr. Silvio Giopato, diretor do Laboratório de Cateterismo da Unicamp, e a hipnoterapeuta a Sabrina Amaral. Nós vimos, né, um VT antes de sairmos para o intervalo. Ô, doutor, e sintomas simples como uma dor no peito, dor de cabeça, podem ser realmente indícios de algo maior? Pode ser, a gente pode pensar que é algo simples, mas de repente isso é algo que é complicado de se diagnosticar. A gente pode diagnosticar em casa, essa automedicação também pode acontecer. Bom, Carlos, a automedicação nunca. Nunca. Né? Nunca você deve se automedicar. Como meu amigo Silvio Polini, grande amigo, colega de trabalho do Hospital Veracruz, explicou para a gente, os sintomas do infarto, eles às vezes causam dúvida, mas na grande maioria das vezes os sintomas são bastante sugestivos. Então, na presença de um sintoma de dor no peito, sensação de fraqueza, palpitação, cansaço fora do normal, e quando se acompanha esse sintoma, se acompanha de um suor frio que predomina no segmento superior do corpo, principalmente tronco e cabeça, não deve esperar. Não tente achar que isso é algo que vai passar. Procure o serviço de saúde, não tenha medo de se contaminar com a Covid. Porque se você estiver infartado, como eu falei antes, é pior você ficar em casa do que você correr o risco da contaminação. Porém, a maioria dos hospitais desenvolveram protocolos para poder separar essas populações. Aquelas populações, as pessoas que estão com sintomas sugestivos da Covid e pessoas que não têm nada a ver com a Covid. Isso é lógico que não é uma barreira 100% impenetrável, mas melhora muito, diminui muito o risco da contaminação. Em relação ao que a Sabrina falou do medo, tem muito a ver, Sabrina, com o sistema cardiovascular. Sim, certamente. A natureza nos privilegiou com alguns sistemas de defesa, e um deles é a reação de pânico. Exatamente isso que você falou. Nós temos que entender que nós evoluímos, nossos ancestrais saíam para caçar. Exato. E, de repente, ele se deparava com um tigre, com um mamute. Ou ele fugia ou ele partia para a briga. Senão, ele ia morrer ou de fome ou atacado. Exato. Então, nós precisamos desses hormônios de defesa, a norepinefrina, a adrenalina. Nós precisamos desses hormônios que nos permitem ou fugir ou atacar. Sim. Mas isso tem que ser em doses certas. Quando você fica permanentemente, longos períodos sob estresse, isso a gente sabe, isso impacta sobre o sistema cardiovascular e é um dos fatores de risco para o infarto. Portanto, essa situação de pânico, de medo, de saída do mundo normal que nós estamos vivendo, também é um fator predisponente que predispõe para eventos cardiovasculares, entre eles o infarto. Certo. Ô, doutor, eu vou voltar aí ao primeiro bloco, falando dessa coisa do foco, né, da hipnose, né? Sim. E a parte psicológica tem muito a ver com o esporte, né? E eu trabalho também no meio esportivo. Certa feita tinha um clube, o Paulista de Jundiaí, que estava brigando para escapar do rebaixamento. E aí o time foi lá, venceu 3-4, algo que era impossível, né, pelo que eles vinham apresentando, e conseguiram escapar do rebaixamento. Aí os jornalistas ficaram, né, como que aconteceu, né, o treinador que estava lá, como que aconteceu, tal. Aí ele pegou, ele chamou, ele explicou, ele chamou um hipnoterapeuta e colocou o foco, o objetivo que era escapar do rebaixamento. E você sabe, um dos testes, né, que ele fez foi o seguinte, aí depois que eu vou chegar à história do meu amigo jornalista que foi fazer esse teste, ele colocou um braseiro com fogo. Sim. E ele falou para todos os jogadores mentalizar qual que era o maior sonho da vida deles. Jogar no exterior, ficar rico, o sonho da vida deles. Foca aquele sonho de qualquer jeito, tira qualquer pensamento exterior e atravessa esse braseiro. Eles conseguiram atravessar. Andaram sobre as brasas. Aí o meu amigo foi fazer a matéria no jornal. Ele falou, não é possível, não pode ser verdade. Aí ele pegou e foi. Aí ele falou, mentaliza o que você quer para a sua vida, o seu sonho, mentaliza. Foi lá, mentalizou, e ele passou no braseiro, não sentiu uma dor e terminou com uma carga emocional enorme que ele não conseguia parar de chorar.
Olha só. É um negócio... isso, por exemplo, acontece, o meu nível de concentração tem que ser total numa situação dessa? Ele é total. Eu acho que nós estamos engatinhando naquilo que a mente é capaz de nos proporcionar. A Euroanesthesia 2018 trouxe diversos estudos de analgesia hipnótica em cirurgias, por exemplo, mastectomias. Então, você coloca a pessoa num nível de transe muito profundo, que a gente chama de estado de Sdale, e é possível você chegar a interferir em toda a sua fisiologia, porque o que governa o nosso corpo, senão o cérebro, não é? Então, é possível você treinar a mente para atingir esses estados muito profundos de consciência. Isso que aconteceu com o seu amigo, e de andar sobre as brasas, ele estava com muito foco em concentração. Sim. Muito provavelmente a adrenalina era muita ali e já liberou dopamina também, e ele fez o que tinha que fazer, rapidamente e sem sentir essa dor. Sim. Quem já teve a oportunidade, esses treinamentos motivacionais fazem muito isso de andar sobre as brasas, né? E tem centenas de pessoas que podem contar os relatos para vocês. Agora, quando ela não consegue focar a atenção naquilo, ela se queima. É muito curioso. Doutor, eu fiz uma pergunta para você lá no nosso bate-papo, né, no nosso cafezinho, que se morre infartado hoje quem quer. Ele é mais a grosso modo, mas eu posso definir assim? É algo que, se eu tratar, realmente eu consigo, na maioria das vezes, evitar? O infarto, hoje nós temos um arsenal terapêutico muito grande. Porém, o resultado do tratamento, a eficácia do tratamento está intimamente relacionada com o tempo entre o início dos sintomas e o momento que se instala o tratamento. Nós podemos tratar o infarto, seja recebendo medicações por veia para dissolver o coágulo que está provocando o entupimento daquela artéria do coração, ou através de um cateterismo de urgência, que é o que eu faço, onde nós vamos desobstruir essa artéria, reestabelecendo o fluxo de sangue. Então, veja, seja o tratamento farmacológico, seja o tratamento mecânico, o objetivo é reestabelecer o fluxo de sangue. Quanto mais rápido isso acontecer do início do infarto, melhor são as chances de sobrevida, menor são as sequelas. Nós temos um jargão que é a golden hour, que são as horas de ouro. As 3 primeiras horas, que se a pessoa, da hora que ela começou a ter os sintomas, se ela for tratada dentro das primeiras 3 horas, a chance de sobrevida é quase 100%. É lógico, vai depender também do tamanho do infarto, mas a grande maioria dos pacientes sai dessa situação com uma condição clínica muito boa. Entre 3 e 6 horas diminui o índice de sucesso, mas ainda é um período bom. Entre a 6ª e a 12ª hora, cai ainda mais a chance de resultado, e se a pessoa sobrevive, a chance de sequelas, ou seja, de perda de função do coração, aumenta bastante. Portanto, sentiu sintomas sugestivos de infarto, de dor no peito, vá para o hospital o mais rápido possível. Pode não ser, melhor que não seja, mas se for, você não perdeu tempo. Nunca vá sozinho. Não pegue o carro e saia dirigindo. Nossa. Você coloca você em risco, o estresse, e o risco às outras pessoas. Mas as pessoas fazem isso, elas vão sozinhas para o hospital? Eu já ouvi casos também. Não faça isso. Eu estou num lugar onde eu não conheço ninguém. Peça, diga, informe que você não está passando bem, que você suspeita que está infartando e peça ajuda. Qualquer ser humano irá te ajudar e vai te levar para o hospital. Com certeza. Né? Outra coisa, é comum as pessoas começarem a fazer exercício, né? Começa aquela dor no peito, começa a mexer o braço, mexer a perna, aí vira atleta, né? É sedentário até que aí de repente vira um atleta. Já é atleta. Perigoso. E só piora a situação. Perigoso. Portanto, a busca pelo atendimento o mais rápido possível é fundamental. Isso é um divisor de águas. Responde um pouco a sua pergunta. Entre morre quem quer, mais ou menos isso, porque evidentemente que entram outras questões, o grau de doença, de obstrução, o local da obstrução, o número de artérias, uma série de outras coisas que evidentemente pesam aí. Mas a grande maioria vai sair muito bem. O doutor, e vai ao encontro do nosso tema, né, do medo de hospital em meio à pandemia. Vá ao hospital, né? Contaminação cruzada, a gente sabe que os hospitais estão tomando todos os cuidados. Exatamente. Vá ao hospital. Exatamente.
os hospitais, eles criaram, a Unicamp criou isso, então ela tem um local de atendimento para os pacientes, né, protocolos. O Hospital Veracruz, a mesma coisa, ele distinguiu, então as pessoas são encaminhadas para outra unidade do hospital. Isso, outras unidades de saúde fizeram a mesma coisa, porque essas pessoas vão confluir para aquele ambiente, então a gente tem que se separar. Se a pessoa está com sintomas gripais, ela é colocada num protocolo diferente daquele que está com dor no peito, que está com falta de ar. É lógico que a falta de ar pode ser pela Covid, pode ser, mas não vai ter aquela dor do peito, etc. Então, esses protocolos existem e aumentam demais a segurança. Por isso, não é para ter medo. Tenha medo de ter outras doenças e você estar perdendo tempo de procurar o serviço de saúde. Tá certo. Vamos para um VT, então? Vamos fechar este bloco com um VT sobre a gravidez em meio à pandemia. Pode colocar. Grávida e com Covid-19, Maoli Plaza completa seu último mês de gravidez sabendo que é portadora do vírus que paralisou o planeta. Essa equatoriana de 29 anos mora com o marido Kevin e a sogra no bairro de Sauces, ao norte de Guayaquil, um dos focos da pandemia na América Latina. Apenas nesta cidade está concentrada metade dos quase 10.400 casos do novo coronavírus que foram detectados no Equador. Minha felicidade foi quando me disseram que Minha felicidade foi quando me disseram que minha filha tinha os batimentos cardíacos e movimentos normais. Eu aqui estava nervosa e ansiosa pelo que estava passando. A última vez que Maoli fez uma etapa do pré-natal foi em 17 de março. Agora ela não sabe como está sua filha nem onde pode tê-la. A pandemia devastou o sistema de saúde pública de Guayaquil diante da onda de pessoas infectadas. Atualmente, os hospitais continuam fazendo partos, mas o risco de contágio assusta as futuras mães. Me dá medo que... Eu tenho medo de que quando der à luz ela seja infectada, não sei. Pior se for assim nessa situação em que as pessoas não se conscientizam. Maoli ainda teme ser rejeitada na maternidade por ser portadora do vírus, como já aconteceu quando teve sintomas antes de ser diagnosticada em outro hospital. Como posso levá-la a um lugar onde fique isolada? O bebê também será mantido em um lugar onde não haja contágio. Em um lugar onde que não haja contágio, mais que todo. A Organização Mundial da Saúde ainda não tem certeza de que uma mãe possa transmitir o vírus ao bebê. Com medo de ir a hospitais, muitas mulheres optam pelo parto em casa. A prática é permitida no Equador desde que seja realizada por profissionais, enquanto as comunidades indígenas podem recorrer às parteiras tradicionais. É que nenhuma medida de cuidado é exagerada quando se trata de ter um filho em plena pandemia. Tá aí uma história complicada. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos para um intervalo e na volta eu acho que só esse VT, a gente pode repercutir muita coisa em cima desse VT que a gente acabou de ver, dessa situação lá no Equador. E o Ação Nacional de hoje, ele trata do medo de ir aos hospitais em meio à pandemia. Eu estou conversando com o Dr. Silvio Giopato, diretor do Laboratório de Cateterismo da Unicamp, e a hipnoterapeuta, a Sabrina Amaral. O intervalo é rapidinho, já já a gente volta para discutir toda essa situação.